Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, não sei em que horário você está vendo esse vídeo, mas o importante é estarmos aí conectados aí com a história, os fatos históricos, ligados aí, né, e informados. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre revoltas na Primeira República, né? E peço que você fique até o final do vídeo. Tenho certeza que você irá aprender um pouquinho aí, né, sobre essas revoltas aí da Primeira República. Então vamos à nossa aula de hoje. Nas primeiras décadas aí do século XX, apesar das transformações socioeconômicas, milhares de brasileiros, né, milhões de brasileiros, eles viviam aí na miséria, sem perspectivas de mudança. Então, muitos do que se indignavam, né, com essa situação, eles participavam então de movimentos, né, de revoltas violentas. Mas quais aspirações sociais, né, alimentaram aí essas revoltas? Bom, primeiro temos aí o messianismo, né? A palavra messianismo, ela é derivada aí de Messias, né? Que significa o enviado de Deus ou Salvador. Originalmente, o termo refere-se à crença da religião judaica na futura vinda de Jesus, do Messias, isto é, daquele que libertará o povo judeu dos sofrimentos, conduzindo-os aí à eterna felicidade. Com base nessa crença, os cristãos eles entendem aí que Jesus Cristo é o Messias, que já veio à Terra, indicar o caminho da salvação e voltará no dia do juízo final. Assim, o termo messianismo ele passou aí a ser utilizado por historiadores, sociólogos e também outros estudiosos para designar a crença de um grupo de pessoas, né, em um líder político religioso, o chamado líder messiânico, e que é considerado aí capaz de conduzir determinando aí, né, a coletividade, uma nova era de justiça e de felicidade. Geralmente a crença messiânica ela desenvolve a partir da necessidade aí de ter esperança de uma vida melhor entre as pessoas aí que são castigadas aí pelo sofrimento cotidiano, pela miséria ou mesmo pelas injustiças sociais. Na historiografia do Brasil, o termo messianismo ele costuma ser usado aí para denominar os movimentos sociais dos quais milhares de sertanejos de áreas rurais pobres fundaram aí comunidades comandadas aí por um líder religioso. Atribuíam-se então a esses líderes dons como o de fazer milagres, realizar curas e profetizar acontecimentos. Na Primeira República, os dois principais movimentos de caráter messiânico foram aí de Canudos e de Contestado, que foram caracterizados aí pela religiosidade e pelo sentimento aí de revolta dos sertanejos. E tivemos então aí a revolta de Canudos, que aconteceu entre 1893 a 1897, né? E nas últimas décadas aí do século XIX, parte da população nordestina, principalmente das regiões de semiárido, né? Eles viviam aí de maneira miserável. E uma série aí de condições contribuía, né, para agravar o sofrimento aí de milhares de sertanejos nesse período. E uma delas foi o declínio da produção açucareira, as constantes secas, a prepotência aí dos coronéis fazendeiros e também os novos rumos políticos do país, né, com a República, que não lhe trouxeram aí benefício algum. E foi nesse contexto aí de opressão e desesperança que, durante o mandato do presidente Prudente de Moraes, que Antônio Vicente Mendes Maciel, de 1828 a 1897, apelidado aí de Antônio Conselheiro, desenvolveu então aí suas pregações político-religiosas. Discordando, né, de algumas mudanças implementadas aí pela República, Antônio Conselheiro ele declarava-se, por exemplo, né, contra o casamento civil, e por isso ele foi identificado aí por seus adversários como um monarquista e religioso fanático. Mas essas características elas não davam aí conta do ideário complexo, né, de Conselheiro. Sua figura desperta polêmicas também. E desde 1870 ele fazia aí pregações que atraíam um crescente número de pessoas do sertão nordestino, né? E um de seus lemas principais aí era: a terra não tem dono, a terra é de todos.
A trajetória aí de Antônio Conselheiro teve início, né, efetivamente, quando em 1893, aos 65 anos, ele chegou, né, a uma velha fazenda abandonada no sertão baiano, situada aí às margens do rio Vaza Barris, né? A localidade chamava-se Canudos, embora Conselheiro a tivesse batizado como Belo Monte, foi o início aí da formação de sua cidade santa. Milhares de pessoas, né, mudaram-se para Canudos, sertanejos, sem terra, vaqueiros, e mulheres também perseguidas aí pelos coronéis ou também pela polícia. De modo geral, eles buscavam então paz e justiça em meio à fome, né, e à seca aí do sertão. E em pouco tempo aí o povoado transformou-se, né, numa das localidades mais populares aí da Bahia, mais populosas aí da Bahia, e também entre 20 a 1.000 habitantes, tendo aí entre 20 e 30 mil habitantes. E segundo alguns pesquisadores, o modo da população de Canudos, né, apresentava, entre outras coisas, as seguintes características. Praticava, né, o sistema comunitário em que as colheitas, os rebanhos e os frutos do trabalho eles eram repartidos, né? O excedente era vendido e também, ou então era trocado aí com os povoados vizinhos. Não havia aí cobrança de tributos e eram proibidas aí a prostituição e a venda também de bebidas alcoólicas. O povoado ele tinha então normas próprias, representando então aí de certa forma uma alternativa de sociedade para os sertanejos, né, que fugiam aí da dominação aí dos coronéis da região. Muitos grupos eles ficaram aí assustados, né, com o crescimento de Canudos. Para alguns membros da Igreja Católica, Antônio Conselheiro e seus seguintes fiéis representavam aí um perigo porque ele desviava aí fiéis, né, dessa instituição e da fé verdadeira, né, para os fazendeiros baianos e proprietários de terra, de modo geral, bem como para as elites também políticas e o governo, e também como para os proprietários de terra e também para as elites políticas, o governo aí de Canudos ele constituía uma ameaça, né, tanto pela ação das terras, né, pela ocupação das terras, quanto pela recusa também da subordinação aí ao Estado. Assim, né, predominou então aí a versão, né, que durante muito tempo foi reproduzida aí como única verdade, de que ali viviam apenas fanáticos, né, religiosos, loucos e monarquistas. Não se considerava, portanto, que a comunidade de Canudos ela era fruto, por exemplo, da necessidade dos sertanejos de escapar aí da fome e da violência. E o messianismo foi aí uma maneira encontrada aí por eles para expressar, né, a sua vontade de constituir uma comunidade aí social, uma ordem, né, social diferente. Então, em novembro, né, de 1896, tropas aí dos coronéis locais e do governo estadual baiano, eles foram, né, então aí enviados, né, para acabar com o Arraial, que era o povoado aí de Canudos. Mas eles não conseguiram vencer as forças de Canudos. Então, assim, o governo federal ele entrou aí em luta, mandando tropas, né, para a região. E, finalmente, um poderoso exército de guerra de cerca de 7.000 homens foi organizado aí pelo ministro da Guerra e Canudos foi destruída em 5 de outubro de 1897. E mais de 5.000 casas aí elas foram incendiadas pelo exército e a população sertaneja ela morreu aí defendendo a sua comunidade numa das mais trágicas lutas, né, da história da República. Outro importante movimento que aconteceu, messiânico, ocorreu aí, né, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, em uma região, né, contestada e disputada pelos dois estados, que foi por isso aí que ficou conhecida como a Guerra de Contestado. Era grande, né, o número de sertanejos estabelecidos nessa região e vivendo aí semi-isolados da extração da erva mate
e madeira, também da criação aí de gado desde o século XVIII. Aí, com o início, né, da construção de uma ferrovia que ligaria ali São Paulo ao Rio Grande do Sul, em 1890, muitos deles foram aí desalojados dessas terras, né, e perderam também aí seu meio de vida. E alguns conseguiram trabalho, né, sobre duras condições, com os fazendeiros locais, e a partir aí de 1908, em duas empresas estadunidenses que ali passaram a atuar, né, o Brasil Hollywood, contratada aí pelo governo para terminar aí a construção da ferrovia, né, que havia sido interrompida, e a sua coligada também, que herdou aí o direito de explorar e vender a madeira aí na faixa do terreno que estava despropriado aí, que foi despropriada ao longo aí dessa ferrovia. Sem terra, né, e famintos aí, os sertanejos de contestados, eles começaram a se organizar, né, sob a liderança aí de um monge chamado José Maria. E após a sua morte aí, seu lugar ele foi ocupado, né, por outro monge, Miguel Lucena Boaventura, que conhecido também como José Maria. E José Maria ele reuniu então aí mais de 20.000 sertanejos que fundou aí com eles alguns povoados que compunham aí a chamada monarquia celeste. Como em Canudos, a monarquia de contestado, ela tinha um governo também próprio e normas igualitárias, né, não obedecendo aí às ordens das autoridades da República. Os sertanejos de contestados, eles passaram a ser perseguidos, né, por pessoas a mando dos coronéis fazendeiros e também dirigentes aí das empresas estrangeiras que foram estabelecidas na região. Com o apoio aí das tropas do governo, né, o objetivo era destruir a organização comunitária e expulsar os sertanejos das terras que eles ocupavam. Em novembro de 1912, José Maria ele foi morto em combate santificado, né, pelos moradores daquela região, que eram seus seguidores. E, entretanto, criaram-se novos núcleos aí de monarquia celeste, que depois foram aí combatidos e destruídos por forças do Exército Brasileiro. Em 1916, os últimos núcleos foram arrasados aí por tropas, né, de 7.000 homens armados de canhões, metralhadoras e até alguns aviões aí de bombardeio. Então, pela primeira vez, eles foram utilizados aí como arma de combate no Brasil. Nas últimas décadas do século XIX e iniciais do século XX, a miséria, né, a fome e a seca e a concentração aí nas mãos dos coronéis, né, de terras, e também as suas injustiças, aí elas produziram no Nordeste, né, um ambiente favorável à formação de grupos armados que praticavam aí assaltos em fazendas, né, e também muitas vezes eles matavam até as pessoas. E as pessoas que participavam aí desses grupos armados, elas eram conhecidas como cangaceiros, né? E o tipo de vida que levavam recebeu o nome aí de cangaço. Atuando, né, frequentemente aí com grave violência, os cangaceiros eles tinham uma vida nômade, né? Sem se fixar em nenhum local, né? Espalhando aí o terror e destruindo por onde eles passavam. Entre as populações mais poderosas despertavam-se aí sentimentos, né, contraditórios, né, que iam de terror à admiração. E o cangaço ainda é o objeto, né, de discussões por pesquisadores, e para alguns estudiosos foi uma forma aí pura e simples, né, do banditismo, né, e também de criminalidade, né, e entre outros, que constituiu aí uma forma de contestação. E isto é uma forma aí encontrada, né, por pessoas que viviam oprimidas aí para expressar aí a sua revolta, sendo reconhecido aí como legítima. Entre os mais conhecidos grupos de cangaceiros, destacaram-se aí Antônio Silvio, né, de 1875 a 1944, e também Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião, entre 1897 a 1938. E foi considerado aí o rei do cangaço, ele e sua mulher, né, Maria Bonita, que vivia aí com o bando, e se tornaram ali personagens mais famosos aí do cangaço.
Desde que a polícia massacrou aí o Bando de Lampião em 1938, durante aí o governo de Getúlio Vargas, o cangaço ele praticamente desapareceu do Nordeste. E nem todas as revoltas aí da Primeira República, elas ocorreram, né, no interior do país e no campo. Em algumas das maiores cidades, especialmente da capital da República de Janeiro, também ocorreram aí diferentes movimentos populares ou de certos grupos que se sentiam aí oprimidos, né, pela ordem social vigente. E entre esses movimentos destacaram-se então aí a revolta da vacina e a revolta da chibata e o tenentismo. A revolta da vacina, ela aconteceu em 1904, né, no início do século XX. A população aí do Rio de Janeiro, ela enfrentava aí graves problemas sociais, muita pobreza e também um alto índice de desemprego e também de saneamento, existência aí de manguês, lixo amontoado nas ruas e ratos e mosquitos transmissores aí de doenças. E, em consequência, milhares de pessoas elas morriam em epidemias, né, como febre amarela, peste bucônica e varíola. Paralelamente a essa grave situação, era desejo aí dos primeiros governos republicanos transformar o Rio de Janeiro, né, na capital de progresso, uma espécie aí de cartão postal, né, que mostrasse aí ao país e ao mundo, né, o novo tempo, né, trazido pela República. Coube, então, ao presidente Rodrigo Alves, de 1902 a 1906, né, a decisão de implementar esse projeto. E as obras de reforma e modernização do Rio de Janeiro, comandadas aí pelo prefeito da cidade, Francisco Pereira Passos, ela incluíam, né, o alargamento, né, das principais ruas dos centros, a construção da Avenida Central e também a ampliação aí da rede de água e esgotos e também a remodelação do porto. E para realizar essas obras, no entanto, cortiços e casebres dos bairros centrais, né, tiveram de ser demolidos e as pessoas que moravam nesses locais, elas ficaram sem alternativas oferecidas aí pelo governo. Então passaram a viver em barracos, né, nos morros do centro e no subúrbio. E tudo isso gerou, né, muita insatisfação aí entre a população mais pobre. O governo federal concentrou então aí quase todas as suas atenções, né, e recursos aí na reforma da capital. E o combate às epidemias locais foi também um de seus principais objetivos. Nesse contexto é que o médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da cidade da saúde pública, convenceu então o presidente a decretar a lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Entretanto, naquela época, a população quase não tinha informações, né, sobre os benefícios das vacinas e não obteve qualquer esclarecimento aí por parte das autoridades. E para alguns, a aplicação de injeções em mulheres era imoral. Também para outros, a obrigatoriedade ia aí contra, né, a liberdade individual. E outros ainda não compreendiam, né, como uma doença poderia ser evitada com a introdução do vírus no corpo da pessoa. O descontentamento aí das pessoas afetadas aí pela demolição aí dos cortiços, a impopularidade, né, do governo e a obrigatoriedade aí da vacinação provocaram no período de 10 a 15 de novembro de 1904, né, uma grande revolta popular nas ruas do Rio de Janeiro. E políticos e militares de oposições quiseram, né, aproveitar a revolta popular, né, para derrubar Rodrigues Alves da presidência da República. Mas eles não conseguiram. O governo dominou aí os revoltosos usando tropas, né, do corpo de bombeiros e da cavalaria. E cerca de 50 pessoas morreram, né, e mais de 100 foram feridas. E centenas de participantes aí dos conflitos eles foram presos e deportados para o Acre. A revolta de Chibata ela aconteceu aí em 1910. 6 anos depois aí da revolta da vacina, em 22 de novembro de 1910, explodiu então uma insurreição do Rio de Janeiro de aproximadamente 2.000 membros da Marinha Brasileira, né, liderados aí pelo marinheiro João Cândido,
que rebelaram-se contra os castigos, né, físicos que recebiam nessa instituição, dando início então aí ao episódio que ficou conhecido como Revolta da Chibata. No início do século XX, a Marinha do Brasil, ela ainda mantinha, né, em seu código disciplinar normas que remontavam aí aos séculos 18 e 19, e entre elas estava aí a punição dos marinheiros, portanto, por faltas, greves, né, e com 25 chibatadas. E essa punição ela era aplicada aí na presença dos demais, né, companheiros, que eram obrigados aí a assistir ao açoite dos faltosos. A indignação aí das tripulações dos navios crescia, né? E a tolerância com os maus-tratos chegou ao limite depois que um marujo de encouraçado de Minas Gerais recebeu então uma punição de 250 chibatadas, quantidade 10 vezes superior ao limite estabelecido. E quando o encouraçado chegou aí à Baía de Guanabara, sua tripulação amotinou-se, né? E primeiro, os revoltosos tomaram aí o comando de Minas Gerais, sendo aí em seguida acompanhados pelos marujos dos encouraçados de São Paulo, Bahia e de Deodoro, que também assumiram aí o controle, né, de seus respectivos navios. Em seguida, todos apontaram aí os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e enviaram, né, comunicado aí ao presidente da República explicando as razões da revolta e fazendo exigências. Queriam mudanças no código, né, da disciplina da Marinha, especificamente acabar com as chibatadas e além dos castigos físicos que os marinheiros reclamavam, né, também ali da má alimentação e dos salários miseráveis que recebiam. Sobre a mira dos canhões e após alguns disparos aí do governo, que o governo ele respondeu, depois de 4 dias, né, de muita tensão, que atenderia aí a todas as exigências aí dos marujos, rapidamente, né, a Câmara dos Deputados ela aprovou, né, um projeto que punha fim aí às chibatadas e anistia, e também perdoava aí os revoltosos, já que o montim, né, no direito militar é considerado aí um crime de disciplina. Os marinheiros aí confiando aí na palavra, né, das autoridades, eles entregaram então os navios aos comandantes. E o governo, entretanto, não cumpriu tudo o que ele havia aí prometido, e o castigo acabou, mas alguns líderes da rebelião eles foram presos e vários marinheiros também expulsos aí da corporação militar. Em reação, no dia 9 de dezembro, os marujos eles, reorganizaram aí outra rebelião, só que dessa vez os governos eles estavam aí preparados para reagir e o fez aí violentamente. E dezenas aí de revoltosos eles foram mortos, né? E centenas foram presos e mandados aí para a Amazônia. Mais de 1000 foram expulsos também da Marinha. E João Cândido ele foi preso em uma masmorra da ilha de Cobras, no Rio de Janeiro, Cobrais, no Rio de Janeiro, sendo aí julgado e absolvido em 1912. Ele passou aí para a história como o Almirante Negro, que acabou aí com o castigo da chibatada na Marinha do Brasil. Uma década depois da revolta da chibata, seguia crescendo aí o descontentamento das diversas camadas sociais com o tradicional sistema oligárquico, né? Oligárquico, que dominava aí a população brasileira, a política brasileira. E esse descontentamento era particularmente aí notado entre as populações dos grandes centros urbanos que não estavam aí diretamente sujeitos a pressões de coronéis. O clima de revolta ele atingiu aí as forças armadas, difundindo aí sobretudo entre jovens oficiais e maioria eram tenentes, com parte do movimento militar, né, que ficou aí conhecido como tenentismo. O movimento tenentista pretendia conquistar o poder pela luta armada e promover, né, as reformas da Primeira República. Em suas principais reivindicações incluíam-se aí a moralização da administração pública e também o fim da corrupção eleitoral, o voto secreto
e a uma justiça eleitoral confiável, também a defesa da economia nacional como contra a explosão das empresas e do capital estrangeiro, e também a reforma da educação pública, né, para que o ensino fosse aí gratuito e obrigatório a todos os brasileiros. A maioria das propostas do tenentismo contava aí com a simpatia de grande parte da classe média suburbana, né, dos produtores rurais que não pertenciam aí ao grupo que estava ao poder, e de alguns empresários de indústria. Nas palavras do historiador Boris Fausto, os tenentes eles pretendiam aí dotar o país de um poder centralizado com o objetivo, né, de educar aí o povo e seguir uma política vagamente nacionalista. Tratava-se então de reconstruir aí o Estado para construir a nação. E embora não chegasse aí nessa época a formular um programa aí anti-liberal, os tenentes eles não acreditavam que o liberalismo, né, autêntico fosse o caminho aí para a recuperação, né, do país. A primeira revolta tenentista ela teve início em 5 de julho de 1922, né? E no forte aí de Copacabana, que contava aí com uma tropa de aproximadamente 300 homens, e os revoltosos do forte decidiram então aí impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Tropas fiéis aí ao governo, elas isolaram os rebeldes e não tiveram aí condições para resistir. Mesmo diante aí da superioridade de forças governamentais, 17 tenentes e um civil eles saíram aí às ruas, né, para um combate corpo a corpo com as tropas opositoras. E dessa luta, apenas 2 revoltosos, né, escaparam aí com vida, né? Os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. E esse episódio ele ficou conhecido aí como a Revolta Forte de Copacabana, ou os 18 do Forte. 2 anos depois, a revolta do Forte de Copacabana ocorreram então novas rebeliões tenentistas em regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo. E em São Paulo a revolta ela eclodiu aí também em um dia, né, 5 de julho de 1924. E ela foi liderada aí pelo general Isidoro Dias Lopes, né, pelo tenente Juarez e também por políticos como Nilo Peçanha, com uma guarnição, né, de aproximadamente 1.000 homens. Os revolucionários rapidamente eles ocuparam os lugares mais estratégicos aí das cidades, travando então diversas batalhas com as forças governamentais. O governo paulista ele viu-se então obrigado aí a fugir do capital para uma localidade próxima e também travando aí diversas batalhas com as forças governamentais e também recebendo aí reforços, né, militares, né, do Rio de Janeiro. Ele preparou aí a violenta contraofensiva. Depois de mais de 20 dias no controle da cidade, os rebeldes eles perceberam que não teriam mais condições, né, de resistir e decidiram então abandoná-la. Então formou-se aí uma numerosa e bem armada tropa de rebeldes, né, a chamada Coluna Paulista, liderada aí pelo militar Miguel Costa, que seguiu aí em direção ao sul do país, ao encontro aí de outra coluna militar tenentista. Era a tropa liderada aí por capitão Luiz Prestes, que partiria aí do Rio Grande do Sul. As forças tenentistas aí de São Paulo e do Rio Grande do Sul, elas uniram-se em Foz de Iguaçu, no Paraná, e decidiram então percorrer junto aí ao país, em busca de apoio, né, popular de novas revoltas contra o governo. E sobre a liderança aí de Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Nascia então assim a chamada Coluna Prestes, nome pelo qual ficou mais conhecida entre os historiadores. Durante mais de 2 anos de 1924, né, a 1962, aliás, 1966, a Coluna Prestes, ela percorreu aí 24.000 quilômetros através de 12 estados brasileiros e foi perseguida sem descanso durante esse período pelas forças dos governos, mas por meio também de manobras aí militares. Elas sempre conseguiram escapar. E em 1926, porém, os homens que ainda permaneciam aí
na coluna, eles decidiram então entrar na Bolívia e finalmente desfazer as tropas. A coluna Prestes ela não conseguiu provocar aí revoltas capazes, né, de ameaçar seriamente o governo, mas também não foi derrotada por ele. E isto demonstrava que o poder da Primeira República não era tão inatacável. E Carlos Prestes ele posteriormente voltou ao país, né, tornando-se aí um dos principais líderes do Partido Comunista, né? Miguel Costa também ele retirou aí depois ao Brasil, ele retornou aí ao Brasil e aderiu em 1935 à Aliança Nacional Libertadora aí, a ANL, que era a organização política anti-integralista. No ano aí de 1922 foi marcado, né, por importantes aí acontecimentos políticos no cenário nacional, como a primeira revolta dos tenentes e a fundação do Partido Comunista Brasileiro. E as cidades elas cresciam e se modernizavam, né? São Paulo ele já tinha cerca de 600 mil habitantes e o Rio de Janeiro mais de 1 milhão. E esse espírito de contestação e mudança atingiu aí também o universo cultural. E foi nesse contexto que surgiu no Brasil o movimento modernista, que desejava aí a remodelação da arte brasileira, reagindo então às formas tradicionais das artes plásticas, da literatura, grandemente aí dominados, né, pela influência europeia. O movimento modernista ele teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna, né, realizada aí na cidade de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, tendo como palco o Teatro Municipal de São Paulo. A semana contou aí, né, com recitais de poesia e também exposições aí de pintura e escultura, festivais de música e também conferências sobre arte. Os nomes que mais se destacaram na Semana da Arte Moderna aí foram os dos escritores Mário de Andrade, Menotti de Plisler, Ronaldo de Carvalho e Oswaldo de Andrade. Dos músicos foi Heitor Villa-Lobos e também Hernani Braga. E dos artistas plásticos foram Emiliano de Cavalcante, Anita Malfatti e também Tarsila de Amaral e Victor Brecheret. Um dos principais objetivos aí do movimento moderno era reagir criticamente com os padrões, né, considerados aí arcaicos de nossa arte, pintura, escultura, literatura, e a invasão aí cultural estrangeira que despersonalizava a expressão artística do Brasil, né? Mas para os líderes do modernismo, como os escritores Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade, abrasileirar nossa arte não significava provincianismo ou isolamento cultural. O que eles defendiam aí era o diálogo, né, com o mundo, afirmando as singularidades aí nacionais, né, do contexto internacional. As obras e as ideias dos jovens artistas foram apresentadas aí na Semana da Arte Moderna e elas procuravam, né, uma forma, né, de reação dos setores conservadores, mas não conseguiram aí se impor com o tempo. Então essa foi a nossa aula aí sobre revoltas na Primeira República. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouco, né? E boa noite a todos. Muito obrigada.